TSE precisa cumprir vários desígnios, vários objetivos e deixou de cumprir alguns para pagar as despesas expressivas das eleições suplementares. Um cadeirante buscou a justiça para reclamar que o acesso era dificultado. De acordo com o processo, ele chegava a se esconder ou pedir para outra pessoa chamar o ônibus para conseguir embarcar. Ele consegue uma renda entre R$ 1.800 e R$ 2.000 e nem pensa em sair da informalidade. É preciso mesmo o intérprete, a gente tem essa necessidade e é sim, o intérprete dentro da faculdade é um direito nosso. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão do Tribunal Superior Eleitoral que confirmou a cassação dos diplomas do governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, e do vice José Henrique Oliveira, por compra de votos na eleição de 2014 e a realização de novas eleições diretas no estado. Segundo o relator, para analisar a existência de participação direta ou indireta do candidato beneficiado por conduta vedada, seria necessário um reexame de provas, o que não é permitido por meio de súmula da Corte. O ministro, contudo, acolheu o pedido do vice-governador cassado para preservar seus direitos políticos, diante da ausência de comprovação de que teria participado da irregularidade. Cadeirante que dependia de outras pessoas para conseguir que o ônibus parasse no ponto em Minas Gerais tem indenização garantida pelo STJ. Eles têm os direitos garantidos por lei, mas na prática pegar um ônibus é bem mais complicado do que se imagina. Às vezes eles falam que o elevador não está funcionando, mas nem sequer levanta para poder ver se realmente está funcionando. Alguns passam direto. Alguns te atendem com uma ignorância. A legislação garante aos cadeirantes acesso ao transporte público em igualdade de tratamento, inclusive como forma de garantir a inclusão social das pessoas com deficiência. Mas os episódios de descaso e má prestação do serviço que chegam à justiça mostram uma outra realidade, a de desrespeito à acessibilidade. Em Minas Gerais, um cadeirante buscou a justiça para reclamar que o acesso era dificultado. De acordo com o processo, ele chegava a se esconder ou pedir para outra pessoa chamar o ônibus para conseguir embarcar. A estratégia era usada porque os motoristas evitavam parar quando ele estava no ponto de ônibus. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu a negativa de prestação do serviço público diante de falhas como o não funcionamento do elevador do ônibus e a recusa dos motoristas em parar no ponto, e por isso determinou o pagamento de indenização por danos morais. A empresa responsável pelo transporte público recorreu ao STJ, alegando que o elevador deixou de ser usado para embarque do passageiro no ônibus somente no período em que ele utilizava muletas, obedecendo à lei municipal, que determina o uso do elevador apenas para cadeirantes. A relatora do processo no STJ, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a acessibilidade no transporte coletivo é fundamental para a efetiva inclusão social das pessoas com deficiência, pois lhes propicia o exercício da cidadania e dos direitos e liberdades individuais. Afirmou ainda que as provas no processo comprovam o dano moral indenizável e que talvez fosse o caso de aumentar o valor da indenização, mas não houve pedido nesse sentido por parte do autor da ação. A turma manteve a condenação do Tribunal de Justiça Mineiro e a empresa terá de pagar indenização de R$ 25 mil. TSE e AGU assinam acordo para recuperar valor gasto em eleições suplementares. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, e pela advogada-geral da União, Grace Mendonça. O objetivo é tentar recuperar os custos gerados por eleições suplementares. Que vai viabilizar exatamente o ingresso por parte da Advocacia Geral da União das ações de ressarcimento naquelas hipóteses em que a própria jurisprudência do TSE já se firmou no sentido de se tratar aí de uma situação de ressarcimento do erário público, no caso dos cofres federais. As eleições suplementares ocorrem quando o pleito regular é anulado, pelo indeferimento do registro de candidatura ou quando há a cassação do mandato. A ideia do acordo é cobrar do candidato os valores investidos pelo poder público quando uma nova eleição é realizada. Porque o TSE precisa cumprir vários desígnios, vários objetivos e deixou de cumprir alguns para pagar as despesas expressivas das eleições suplementares. A parceria entre TSE e AGU vai valer por 5 anos.
O TSE vai passar para a AGU o Registro Nacional atualizado dos casos de eleições anuladas e de eleições suplementares. A AGU vai avaliar se deve ou não responsabilizar judicialmente o político pelos custos gerados. O Brasil bate novo recorde e tem maior número de assassinatos da história, com 7 mortes por hora só em 2017. Estupros também aumentaram 8% em relação a 2016. Os números são do 12º Anuário de Segurança Pública, que reúne dados das polícias de todos os estados do país. A violência é notícia todos os dias e é registrada pelas câmeras de segurança instaladas por todos os lados para inibir a atuação dos bandidos. Mas os números do Anuário de Segurança Pública mostram que os criminosos não se intimidam com o monitoramento 24 horas e a violência tem crescido. Nós conversamos sobre a pesquisa com o presidente do Conselho do Fórum, Cássio Tioni. Nos últimos anos, esse aumento ele tem sido uma constante. Ele tem sido uma tendência e nós ainda não temos nem como afirmar quando e como nós vamos conseguir reverter esses dados. No ano passado, foram registradas 63.880 mortes violentas intencionais no país, ou seja, com intenção de matar. Foram 175 pessoas mortas por dia. O crime de estupro aumentou 8,4% em 2017 em relação ao ano anterior. Casos de mulheres assassinadas também cresceram, ultrapassaram 4.500 em 2017, 6,1% mais que em 2016. O controle de armas e pessoas encarceradas também faz parte da pesquisa. 729.463 pessoas estão presas no Brasil, onde existem 367.217 vagas. Isso dá 2 presos para cada vaga. No ano passado, quase 120 mil armas de fogo foram apreendidas. A pesquisa também divulgou números de quanto o Estado gasta por ano com segurança pública. Em 2017, foram quase 85 bilhões de reais. Isso quer dizer que o Brasil gastou R$ 408,13 por cidadão em segurança pública. A gente percebe que não é que nós, no país, gastemos pouco com segurança. A questão é a qualidade desses gastos. A gente acaba gastando mal, né? Isso se reflete, por exemplo, pelo fato de que a maioria desse contingente que é gasto com segurança, ele é gasto para manter pelo menos uma máquina funcionando. Ou seja, nós temos muitos gastos que são gastos de pessoal e gastos com aquilo que é mais urgente ou aquilo que a gente eventualmente percebe como uma necessidade primária, como, por exemplo, a aquisição de viaturas, funcionamento básico das unidades, das delegacias, dos batalhões, etc. Então, sobra muito pouco, para não dizer quase nada. Por exemplo, a gente mostrou que no ano passado as reduções no nível federal de gastos com inteligência foram acima de 80% de redução em cima desse item. Alguns números da criminalidade caíram. É o caso do latrocínio, roubo seguido de morte. No ano passado, houve redução de 8,2% em relação a 2016. O número de policiais mortos também diminuiu, 4,9%. 14 policiais foram mortos por dia em 2017, enquanto trabalhavam. O 12º Anuário de Segurança Pública reúne dados coletados de todos os estados do país e é referência oficial, já que o governo federal não tem base de informações nacional. Em julho foi criado o Sistema Único da Segurança Pública, que prevê, entre outras coisas, a criação de dados unificados entre as forças policiais e os estados, semelhante ao do Sistema Único de Saúde. E você vai ver a seguir: 37 milhões de brasileiros no mercado informal. Ele consegue uma renda entre R$ 1.800 e R$ 2.000 e nem pensa em sair da informalidade. O Brasil tem atualmente mais de 37 milhões de trabalhadores informais. E sem carteira assinada, o trabalhador perde uma série de direitos, como fundo de garantia, férias e seguro-desemprego.
Olha o Didinho gourmet, olha o Didinho da fruta, olha o Didinho, hein? Coco branco, coco queimado, amendoim, hein? Din-din é como se chama em Brasília o picolé de saquinho. É assim que Ricardo ganha a vida há 3 anos. Ele mesmo prepara em casa o produto que vende no centro da capital federal. Tinha um serviço formal, aí desempreguei, fui procurar outro objetivo, trabalhar de ambulante. Aí eu comecei a mexer com salgados, com marmitas, não deu muito certo. Aí vim mexer com o Didinho gourmet. Aí o Didinho gourmet já está dando certo para mim. Ele consegue uma renda entre R$ 1.800 e R$ 2.000 e nem pensa em sair da informalidade. Provavelmente por agora não. Para mim está dando para sobreviver. Segundo o IBGE, 37 milhões de brasileiros estão no mercado informal. Isso corresponde a quase 41% do total de trabalhadores. Nessa situação estão as pessoas que não têm carteira assinada, assim como empregadores e trabalhadores por conta própria, sem cadastro de pessoa jurídica. Sem carteira assinada, o trabalhador fica sem uma série de direitos como fundo de garantia, férias, seguro-desemprego. O juiz do Tribunal Superior do Trabalho, Maximiliano Carvalho, diz que a informalidade pode crescer com a reforma trabalhista aprovada no final do ano passado. Agora, novas formas e novas relações de trabalho foram criadas, dando um maior leque de opções, tanto para o empregador quanto para o empregado. Para o trabalhador sem carteira assinada, o juiz dá algumas orientações. Aquele trabalhador que é efetivamente um autônomo, uma pessoa que tem um trabalho informal, mas que quer formalizar aquele trabalho e ter em função disso um leque de direitos, principalmente os direitos previdenciários, então ele deve buscar as instituições governamentais para constituir uma microempresa individual e, a partir disso, conseguir obter um carnê para fazer os pagamentos, seja do Simples, seja da Previdência Social. Alguns conseguem sair da informalidade. É o caso do Wallace Bruno. Ele montou esta loja, uma espécie de gráfica rápida que faz banners, cartões de visita, impressões. A oportunidade surgiu de vir para o Shopping Popular e aí eu agarrei e vim embora para tentar alavancar aí a profissão, né? Com 3 meses você já pode dizer que está dando certo? Sim, eu tive mais clientes, mais propostas, mais movimento, né, de trabalho, mas também eu divulguei na internet, então isso também me ajudou bastante. Com certeza pelo local fixo também com certeza deu uma diferença boa. E com os índices de desemprego no Brasil, a alternativa que muita gente encontra é abrir o próprio negócio para fugir da informalidade, como vimos aí, não é, Érica? William, olha só que dado representativo. Hoje, micro e pequenas empresas já oferecem cerca de 54% dos empregos formais no Brasil. Manuela trabalhou em uma multinacional durante 15 anos. E há 3 anos, ela e sua irmã resolveram investir no negócio próprio. Foi a questão do desemprego, né? E do emprego mal remunerado da outra, né? Optamos por abrir uma loja que não era da nossa rotina, né? Foi um negócio totalmente novo e que foi dando certo, né? A gente abre a loja com um funcionário, enquanto você tem um turno para você como proprietária, e depois cresce um pouquinho. A loja da Manuela faz parte dos empreendimentos de pequeno porte, que, segundo pesquisa do Sebrae, representam 54% dos empregos formais e 44% da massa salarial do Brasil, sendo que 40% dessas empresas estão localizadas no setor do comércio. As micro e pequenas empresas, conjuntamente, né, têm uma força muito grande para gerar empregos com carteira assinada. Inclusive, neste momento de crise, em que a gente percebe fechamento de grandes negócios, esses desempregados, encontrando uma forma de sobrevivência, implantam empresa e pelo menos geram de 1 a 2 empregos. Taxas especiais para essa categoria empresarial também influenciam na expansão desse mercado. O Simples Nacional, ele é um regime de tributação que busca exatamente desburocratizar o recolhimento dos tributos, né? Então, o empresário pode efetuar o pagamento daquele único boleto e ele já está recolhendo toda a gama de tributos que seria devida, com poucos casos que ficam fora desse recolhimento. Melhorou bastante, não só a questão das leis, né? Não só mais a facilidade agora trabalhista,
que nos ajuda muito, porque nós não somos os patrões, nós somos os parceiros dos nossos funcionários, né? A gente consegue estar mais próximo, no caso da dona da loja, ter mais intimidade, conseguir desenvolver um bom trabalho, conseguir botar peças que o cliente agrade o cliente, com preços acessíveis, agradáveis e bonito, que vista bem, e estar podendo agradar o público de uma maneira geral. O Tribunal de Justiça da Paraíba e a OAB do Estado lançam um selo com recomendação para câmaras de mediação e arbitragem. A parceria entre as instituições objetiva atestar a qualificação dos serviços prestados pelas câmaras de mediação e arbitragem e pelos cursos de capacitação para conciliadores, mediadores e árbitros. À medida que nós estamos instalando os centros de conciliação, à medida que nós estamos instalando diversos projetos com ênfase a um novo olhar do Poder Judiciário, um novo modelo, o modelo do consenso, o modelo do diálogo, o modelo da tolerância, é necessário que todos os órgãos, todas as instituições, todas as autoridades envolvidas com o sistema de justiça participem efetivamente para a cultura da paz realmente acontecer do Estado. A OAB-PB e o TJPB lançarão edital abrindo inscrições ao menos uma vez ao ano para as câmaras de mediação e arbitragem e para os cursos. O presidente do TJPB, desembargador Joás de Brito Pereira Filho, comentou sobre o programa, que se propõe a garantir ao cidadão agilidade e qualidade na prestação jurisdicional. É uma forma também de resolver os conflitos sociais sem que haja necessidade da participação do judiciário. Então, é importante que essas câmaras de conciliação e arbitragem, mediação e arbitragem, elas estejam com selo de qualidade. Então, vai haver uma fiscalização para que elas funcionem com perfeição. E hoje a tendência natural é de que haja a solução desses conflitos mais pacífica possível, com a conciliação, mediação e arbitragem. Terminou agora há pouco a sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral. Foi a última sessão de julgamentos do ministro Luiz Fux na presidência do tribunal. Na sessão administrativa, o plenário analisou, entre outros processos, alterações nas resoluções que regulamentam remoção e redistribuição de servidores, além da atuação de juízes de primeira instância na Justiça Eleitoral. Já a sessão jurisdicional foi dedicada à apresentação de votos vista do ministro Luiz Fux. Entre os recursos que tiveram votos dados hoje pelo presidente do TSE, estava o do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e do vice Francisco de Souza. Eles são acusados de abuso de poder político e econômico e de conduta vedada a agente público nas eleições de 2014. Após o voto do ministro Luiz Fux, que considerou não haver irregularidades, o ministro Admar Gonzaga pediu vista do processo. Ao fim da sessão, o ministro Luiz Fux se despediu do TSE. Eu não poderia deixar aqui de dizer que realmente para mim é uma grande emoção esse momento, porque eu disse há muito que a Justiça Eleitoral, para mim, ela foi um amor que poderia ter surgido antes, mas ela surgiu já maduro, mas de qualquer maneira foi um amor mais sólido que aquele amor adolescente. E isso eu devo à compreensão de todos, ao trabalho de equipe que nós realizamos. A sessão extraordinária foi a última do ministro Luiz Fux no comando do Tribunal Superior Eleitoral. Amanhã, a ministra Rosa Weber assume a presidência do TSE. E você vai ver a seguir, Libras na universidade. É preciso mesmo o intérprete, a gente tem essa necessidade e é sim, o intérprete dentro da faculdade é um direito nosso. TRF1, com sede em Brasília, determina que faculdade no Piauí deve ter intérprete da língua de sinais e outros recursos para alunos com deficiência auditiva. Gustavo é aluno do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Ele chegou a frequentar aulas presenciais, mas depois optou pelo curso online. E há um motivo para esta escolha. O jovem é deficiente auditivo e não encontrou na faculdade todos os recursos necessários para ele. Presencial para mim não foi tão satisfatório para mim porque tive dificuldade na hora de o professor explicar porque ele não olhava para mim, entendeu? Aí eu tenho uma certa dificuldade de poder ouvir e eu precisava ler labial, né? Pelo computador, Gustavo está quase realizando o sonho de se formar. Já está no último semestre. A dificuldade eu não tenho quanto presencial, pelo fato de eu ler PDF e
usar o fone de ouvido, né? Aí, apesar de não ter intérprete também, mas melhor do que presencial é. Para Priscila, que é surda, o desejo já se concretizou. Ela se formou em administração em 2008. Fez até pós-graduação, mas ela teve a chance de contar com um intérprete da língua de sinais durante o curso. É preciso mesmo o intérprete, a gente tem essa necessidade e é sim, o intérprete dentro da faculdade é um direito nosso para que a gente consiga realizar os nossos objetivos. Todos os deficientes auditivos têm direito ao intérprete em Libras. Recentemente, o TRF1 confirmou sentença da Seção Judiciária do Piauí, que aceitou o pedido formulado pelo Ministério Público Federal para que uma faculdade sediada em Teresina disponibilize sempre que preciso um intérprete da língua de sinais aos estudantes surdos, entre outros recursos necessários. A instituição de ensino chegou a alegar que a acessibilidade a alunos com deficiência vem sendo observada pela faculdade e há, inclusive, uma sala de apoio especializada e equipada com instrumentos imprescindíveis ao acesso dos estudantes ao conteúdo para cada disciplina. Mas a instituição questionou a exigência de contratar intérprete para cada aluno que solicitasse. Ao analisar o caso, a 5ª turma do TRF da Primeira Região entendeu que a faculdade tem que disponibilizar tanto o intérprete de Libras quanto os outros meios necessários à obtenção do conhecimento, respeitando a dignidade da pessoa humana e com base no princípio da igualdade material. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que a própria Constituição garante às pessoas com deficiência o acesso à educação mediante o atendimento educacional especializado e o Decreto 5.626 de 2005 e uma portaria do MEC de 2003 garantem o direito ao intérprete. Este jurista faz ainda outro esclarecimento. Não pode aumentar o valor da mensalidade do colégio privado porque contratou um intérprete de Libras e também a faculdade não pode deixar de ofertar esse intérprete de Libras. O que não pode fazer é segregar, o que não pode fazer é excluir a pessoa com deficiência auditiva. A arte como instrumento de transformação. Os traços de quem muitas vezes nem imaginava poder criar. E tudo isso exposto e podendo ser admirado. Um belo cenário, né, William? Sim. Pinturas criadas pelos internos de um instituto psiquiátrico de Porto Alegre estão à mostra em uma exposição no Memorial do Judiciário da capital gaúcha. É a inclusão que ganha cores e restaura vidas. A caminhada precisa ser feita. A jornada pode ser longa. Como fazer dela uma experiência valiosa, restaurativa, um passo de cada vez, um dia por vez. A vida precisa ser recomeçada. Novas nuances, novas cores, outros pincéis. E a perspectiva começa a se desenhar outra vez. Quando todos desacreditaram, quando todos esqueceram, até eles próprios. Uma nova chance apareceu. Uma nova aposta, tingida de muitas cores e disfarçadas de telas. Quem é ela? A arte de pintar é a arte de falar calado. A arte, para mim, representa uma alegria e uma bondade dentro do coração, expressando o afeto no quadro. Eu chamei esse quadro aqui de laços. O que representam esses laços para ti? Esses laços representam a minha amizade com o pessoal aqui também. Representa também a não estar trancado, tomando só remédio e só comendo. Aqui neste espaço, a arte e a psicologia andam juntas, de mãos dadas. A pintura que emerge nas telas é como a luz no meio da escuridão e aproxima a cura em cada um dos que aqui vivem. Tem coisas que a gente tem muita dificuldade para falar, né? Mas a arte oferece uma outra linguagem, uma outra forma de expressão e aquilo vem, né? Hoje um deles disse, eu queria pintar isso e saiu aquilo. Eu digo, que quando tu pinta sai o que está no coração, né? E aí aquilo fez sentido para ele. Eles se enxergam. A tela, de uma certa forma, é sempre um autorretrato. São pessoas que não têm essa restrição que uma pessoa dita normal tem. Então, esse conteúdo do inconsciente está muito mais à disposição. O que eu faço? É dar técnica para esse despojamento todo. As oficinas ocorrem uma vez por semana. Os participantes aprendem técnicas variadas e estilos de artistas diversos.
Eles são acompanhados pelas equipes de psicólogos, assistentes sociais e professores que atuam no Instituto Forense. Todo o material, como telas, pincéis e tintas, são disponibilizados pela Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre. Por meio do Arte e Inclusão, nós fizemos o caminho inverso, justamente trazendo a arte e inclusão para o espaço da universidade e trazendo os pacientes para discutirem a questão da saúde mental e como esse projeto de arte-terapia tem sido renovador. Nós temos que romper com determinados tabus. A doença mental hoje, ela não pode ser mais visualizada como ela era vista no século XIX ou no século XX. E nós temos que ver que essas pessoas com transtorno mental têm direito a essa nova chance, essa reinserção social e essa reinserção social aqui feita pela arte. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça, falar com a repórter Carla Lucena, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos então ao giro de hoje. O ministro Gilmar Mendes negou habeas corpus de José Carlos Lavouras. Ele é ex-conselheiro da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, acusado de organizar um esquema de pagamento de propinas a políticos do Estado. A defesa pedia no STF para revogar a prisão preventiva dele, decretada em julho do ano passado. O ministro, na decisão, considerou que a prisão está fundamentada em fatos concretos e destacou ainda que José Lavouras está foragido em Portugal. E ainda no STF, o ministro Ricardo Lewandowski marcou para o dia 27 de agosto, à tarde, uma audiência de conciliação entre a União e estados sobre acessos aos sistemas de controle do Fundo de Participação dos Estados. O ministro é relator de ações no STF em que os estados alegam, entre outros pontos, diferenças entre o arrecadado pela União, principalmente o imposto de renda e o IPI, e o que é repassado aos governos estaduais por meio desse fundo. E uma última notícia, a Polícia Federal prendeu hoje no Mato Grosso do Sul um homem condenado pela Justiça por tráfico internacional de drogas. O preso estava entre os 6 foragidos mais procurados do Brasil. Ele era o responsável pela logística do tráfico na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. E você aí de casa já segue o nosso canal no YouTube? É só procurar TV Justiça Oficial. Lá você vai poder rever todas as nossas reportagens. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.